Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Quem quiser começar a apresentação já pode ir colocando aí a apresentação. Professor, vou querer começar. Pode começar. Bom, como eu disse, só um minutinho, Gabriel, mas pode já ir colocando aí. Como eu Tá disse, bom. serão 2 dias, né, de apresentação, para vocês escolherem, né, quem quiser ficar com o primeiro dia, que é hoje ou semana que vem. Coloquei lá na plataforma também que a recuperação vai ser no dia 15. Essa avaliação de hoje, na verdade, o seminário, né, vai funcionar como uma avaliação, assim como eu estou fazendo em sensorial, né? Vocês vão apresentar, eu vou perguntar, e aí a gente vai conversando durante, eu vou avaliando o conhecimento de vocês em relação ao artigo que vocês escolheram, tá? Por que que eu disse que seria, né, interessante vocês apresentarem no primeiro dia? Porque semana que vem, dia 14, é o último dia para apresentação. Se não consegui, minha internet está ruim ou aconteceu algum problema, aí infelizmente no dia 15 tem a recuperação, vocês façam a recuperação, tá? Mas pode apresentar no dia 14 sem problema nenhum. É um dia que a mais que vocês têm para apresentar. Pelo visto, vai ficar muita gente para apresentar no dia 14. Também não tem problema. Para mim, não tem problema. A gente vai passar do horário, a gente vai até meia-noite, por mim, tranquilo. O importante é que vocês tiveram a opção de escolher hoje ou semana que vem. Outra coisa, para quem vai apresentar hoje mesmo eu já dou a nota e vocês já terão o resultado final. Bom, se já entregou a atividade, que foi até hoje também, as atividades anteriores, vocês já terão a nota lá no acadêmico, tá? E aí é férias. Mas se quiser vir assistir os outros colegas, também estão convidados para essa aula de semana que vem. Professor, eu só não vou vir assistir, porque eu justamente adiantei essa apresentação, porque é aniversário do meu namorado semana que vem. Aí eu vou fazer todo um planejamento para ele. Aí por isso que eu quis adiantar. Aí eu só não vou vir por causa disso. Tá? Pode começar então, Gabriel. Pode começar, professor? Pode. Tá bom. Deixa eu ligar a câmera. Professor, você vê que eu tô olhando pra cá? Eu tô olhando pro computador, tá? Posso dar artigo, aí eu tô usando o celular. Mas enfim, deixa eu posicionar mais pra cá. Aí, enfim, boa noite para todo mundo. Eu vou apresentar o artigo sobre DCI. Eu vou fazer o seguinte: é um Gabriel, artigo. saiu. Oi, A apresentação do artigo saiu. saiu? Ah, internet, professor, só um minuto. Tá, dúvida, tá desconectando. Aí, vou voltar. Pronto, voltou? Voltou. Pode ir. Tá dando para ler, professor? Tá dando para ler? Tá um Mais um? pouco pequeno. Se você aumentar um pouquinho a mais. Tá Aí, bom? agora dá pra ler. Acho que então é o seguinte, ó. Primeiramente, eu vou apresentar um artigo hoje para falar sobre a análise, sobre o planejamento experimental desse artigo. Eu escolhi esse artigo falando sobre o farelo da raiz da mandioca pelo seguinte fator. Eu tinha usado esse artigo para fazer o último trabalho do professor, aquele trabalhozinho que a gente tinha que citar os artigos sobre aquele lá no finalzinho que tinha citado DCI, o DCB também. Aí eu quis usar esse de uma vez já, porque eu lendo ele, eu achei um artigo bem objetivo, que não tem muita enrolação, e fala objetivo, já fala assim também sobre qual o planejamento, no caso o planejamento experimental que usou,
vou deixar claro assim, que não tem específico, planejamento experimental aqui, tal coisa separadinho direitinho. Mas é um trabalho, como eu falei, ele é bem objetivo, tá tudo muito bem explicadinho, e eu vou fazer questão de explicar tudo para todo mundo ter uma melhor compreensão. Então, enfim, boa noite, eu sou a Gabriela, eu vou apresentar agora. Então, enfim, isso aqui foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus, você sabe, Manaus, Amazônia, no caso. Aí tem aqui o resumo do trabalho, né? Que eu também, tipo assim, eu nem prefiro. É um resuminho assim, eu nem prefiro ler muito. Mas, tipo assim, basicamente é o seguinte: é um trabalho sobre assim, o uso de farelo de arroz na alimentação de porcos, tipo assim, de suínos. Foi separado os suínos para fazer esse trabalho e para, nesse caso, assim, foi usado esse farelo de arroz na alimentação deles. Aí foi tudo calculado, o preço que, quanto que eles vão engordar, como que eles vão fazer, aí, como que vai ficar no caso da ração deles, como que isso vai mudar neles, se vai engordar mais, se vai custar mais caro. Aí foi um trabalho literalmente sobre isso, sobre essa análise dentro disso, de mudando a alimentação dos porcos usando esse farelo da mandioca. Enfim, aí os animais foram submetidos a um período de adaptação de 7 dias a rações experimentais. Rações experimentais, no caso, são as rações com o farelo da mandioca. Aí no caso aqui, já fala aqui já do delineamento experimental utilizado, que foi o inteiramente casualizado. O que é isso? Vou até pegar meu caderninho que fiz umas anotações. Aí o que é o inteiramente casualizado? Eu fiz as anotações aqui. Aí ele é o seguinte: tem o de blocos e tem esse inteiramente casualizado. O de blocos, ele é heterogêneo. O DIC, ele é homogêneo. Então, vão ser amostras que vão ser utilizadas, tipo assim, que não vão ter, como posso dizer, não vão ter misturas, não vai ter, tipo assim, por exemplo, igual o professor, vou usar um exemplo que ele citou na aula, ele fala da plantação de maracujá. Aí vai ter a plantação de maracujá daquela espéciezinha roxinha, que a gente chama de selvagem, e tem a amarelinha. Então, tipo assim, elas vão ser separadas, né? No caso, elas já são duas espécies diferentes. Se a gente tem duas coisas diferentes, aí já vai ser uma coisa assim que já tem uma mistura, já homogênea, já está misturada, tem duas coisas assim que a gente para analisar, duas coisas separadas. Agora, se a gente tem uma coisa para analisar, por exemplo, assim, igual isso da ração, a gente vai tirar uma amostra da ração. A ração, a gente vai tirar uma amostra dela, aleatória, casual, assim, de sorteio, e ela vai ser, tipo assim, qualquer uma daquelas amostras, não está importando a diferença, pode ser igual, vamos considerar igual. Vai ser retirada. Isso, por exemplo, se a gente retirar do maracujá, igual eu falei do maracujá, pode ter diferença de acidez, pode ter diferença, assim, em que lugar que ele foi, a temperatura do local muda, diferencia, a umidade, o que mais? Como que o maracujá vai ser cultivado, muda tudo isso. Agora, esse, por exemplo, do trabalho do farelo aí, vai ser usado farelo, a ração, vai colocar para esses porcos, aí tá, o ambiente que os porcos tá. Aqui eu acho que comenta, tadinho, mas tipo, não comenta muito, só fala mais assim da ração, do peso deles, enfim. Aí ele vai dar essa ração para os porcos, é uma mesma ração, tipo, vai baseado nisso. Eles vão usar, por exemplo, vão ser usados acho que 1, 2, 3, 4 tipos de porcentagem de farelo na ração. São 4 tipos de porcentagem. 0%, nada, 20%, 40% e 60%. Vão ser 4 tipos. Aí vai ser numa ração e o farelo vai ser colocado nessa ração. Aí, quanto mais farelo colocar, obviamente, vai mudar, né, o jeito da ração, como fala, a forma, a formulação da ração, mas é exatamente isso para testar a diferença. Como que vai ser, se vai ficar muito diferente, qual a diferença que vai dar no preço, no peso do animal e etc. Mas, enfim. Então, vou continuar falando aqui. No caso do material experimental, no caso só para me situar, no DIC. No DIC, ele é homogêneo. Não são amostras iguais. Eu acho que tá certo. Aí ele vai ser colocado de uma forma que ele vai ter a repetição, um negócio que é uma das características deles é a repetição, e também, no caso, tem também a casualização por sorteio. Isso que eu estou olhando aqui, eu estou anotando. A casualização por sorteio, no caso, assim, vai tirar uma amostra aleatória e ela vai ser retirada, e aí, tipo assim, vai analisar aquela amostra ali, entendeu? Enfim.
Aí, igual eu falei, o DBC é diferente, porque já são amostras heterogêneas, que são amostras, assim, que elas podem ser diferentes, elas são amostras individuais. Agora, as homogêneas mesmo, elas não são iguais. É isso que eu queria só situar aqui direitinho. Isso tá certinho, já falei tudo que eu queria aqui já. Enfim, eu vou descer aqui só para falar o objetivo do trabalho. Ih, acho que travou o computador agora. Enfim, o objetivo do trabalho é relatar o uso do farelo da raiz da mandioca integral e substituição ao milho na alimentação de suínos em crescimento. Basicamente isso. O experimento teve duração de 28 dias, com 4 períodos de avaliação de 7 dias cada. Aí foi usado, né, o DIC, o inteiramente casualizado, constituído de 4 tratamentos correspondentes, que no caso são os níveis, que vai ser 0, 20%, 40%, 60%, que são as porcentagens de substituição. Aí vai ser, teve repetição nesse, 3 repetições de 2 animais cada. Semanalmente foi avaliado o consumo de ração, quilograma por animal, ganho de peso, conversão alimentar, baseados nos resultados de ganho de peso, calculou-se no final o quilograma de carne, tá? Aí os dados coletados, né, que falam sobre, calculou o final por quilograma de carne, os dados colocados no submetido da análise de variância, e as médias dos tratamentos foram comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Aí eu não vou falar o resultado agora, não, que eu vou deixar para falar embaixo. Aqui mostra um pouquinho da composição das rações, mas isso não vem ao caso muito, eu quero colocar mesmo lá para a parte experimental já. Aí aqui fala um pouquinho do elemento experimental, mas é o que já foi falado lá em cima mesmo, que foi de 4 tratamentos e os níveis de substituição do milho pela farinha. E essa porcentagem é isso, quero frisar que essa porcentagem é a substituição do milho pela farinha de mandioca, tá bom? Aí essa parte eu queria chegar, ó. Essa tabelinha que é muito importante, o professor mostrou essa tabelinha com essas letrinhas de A, B na sala de aula, e ela que eu quero frisar um pouquinho. Aí só para explicar o que cada coisa que significa. Ó, o CDR, que são as variáveis aqui do ladinho, ó, só para colocar aqui, ó, são as variáveis aqui. Vou deixar aqui frisado para vocês verem. O CDR é o consumo diário de ração. Tem o ganho de peso aqui embaixo, que é o GPMD. Ó, aí tem a conversão do alimento, que é a CA. Tem o preço da ração embaixo. E o custo final que ficou, tá bom? Aí eu vou explicar aqui o que significa essa tabela. Então é o seguinte, a gente tem aqui, pelo CDR, principalmente, eu não vou me aprofundar muito, para não ficar muito longo, muito extenso, mas eu vou falar basicamente para dar entendida na tabela, tá bom? Enfim, aí, por exemplo, aqui, eu já tinha perguntado para o professor o que significava. Aí a gente tem aqui, eu queria começar sobre esse AB primeiramente, ó, esse AB. Aí a gente tem aqui as porcentagens direitinho, ó. Aí aqui não tem, no caso, o 0, não foi colocado a farinha de mandioca, não foi colocado. 20% da substituição de farinha de mandioca, 40% da substituição da farinha e 60%. Aí, enfim. Aí, o que acontece? Aí a gente tem que ir no 0%. A gente tem 1,32B, tá bom? E aí a gente vai olhar aqui, esse 1,32B, ele é semelhante a qual desses aqui? Ele está sendo semelhante só lá no 60%. Só que o que acontece? A gente vai lá no 20%. Aí já tem 1,39 AB. AB, o que significa esse AB? É o seguinte, o AB é o seguinte, por exemplo, assim, a gente tem aqui o B e o A. Eles vão ser semelhantes no caso, ao 1,39 no 20%, só que eles, tipo assim, 1,32 não é semelhante ao 1,47, que está lá no 40%, só para situar, e não vai ser 1,47, não vai ser semelhante a 1,32, mas ambos eles são semelhantes a 1,39, eles têm um efeito tipo, eles são, como posso falar? Eles são, como fala? Eles estão inclusos esse AB, enfim, estão inclusos nisso. Eles são semelhantes a ele, basicamente isso. Falei, embolei, mas era isso. Aí, enfim, os outros têm aqui também, ó, vai olhando direitinho aqui, gente, vai seguindo, eu tô seguindo aqui pela vertical, tá bom? Aí aqui, ó, GPMD. Aí já tem aqui também. Gente, muito importante citar também
E aqui também foi feito efeito significativo de 0,0. Bom, e ele, eu coloquei no tempo também, que eles fizeram aqui, aí aqui no caso tem dois asteriscozinhos falando desse efeito significativo, então tem que observar isso aqui também, ó. E aqui no GPMD, ele tá no. Já tem dois negocinhos desses, já tem dois asteriscos, então ele tá falando teve efeito significativo no 0,01. Acho que acredito eu, não sei, pode me corrigir alguma coisa, mas acredito eu que no 0,05 não teve efeito significativo, mas já no 0,01 teve. Então, aqui na tabela foi frisado isso, tá bom? Só para deixar aqui do ladinho, que no GPMD tá esses dois asteriscos indicando isso, tá bom? E também no caso aqui. Aí os outros, no efeito significativo, que é o P, no caso aqui, menor que 0,05, os outros estão todos com asterisco só, tá bom? Mas enfim, aí continuando. Aí o que eles fizeram aqui? Aí eles continuaram fazendo, né, as amostras, e eles concluíram com o seguinte, nessas análises aqui todas, que com 20% seria o ideal, que de todas que eles fizeram, de 0, de 20, de 40, 60, a substituição de 20% de milho pelo farelo da raiz de mandioca apresentou melhores resultados. Aí vou dar uma lida aqui rapidinho para vocês. Ó. Com relativo ao consumo de ração, melhor ganho de peso, boa conversão alimentar, menor custo por quilo de carne produzido. Tá? Aí, enfim, eles falam aqui dos benefícios da alimentação tipo assim, comparando do milho, da mandioca, e no final chegaram a essa conclusão, que foi de todas essas amostras que eles retiraram, de zero, não colocaram nada, de 20%, de 40%, de 60%, essa apresentou melhor. Então, as outras provavelmente teriam, estava com um custo maior, estava com um custo maior, tipo assim, eles avaliaram tudo isso, de custo, do quanto que o suíno engordou, e enfim, aí nessa tabela que deixa isso bem claro. E aí o que tem que falar aqui também, deixa eu só aqui. Aí, ó, os dados foram coletados, foram substituídos à análise de variância, e as médias dos tratamentos foram ocupados pelo teste TU, que é o nível 5 de significância. Foram observadas diferenças significativas P menor que 0,05 em todos os resultados avaliados neste estudo. Mas, como eu falei, teve essa observaçãozinha. No GPMD, o efeito significativo de significância foi melhor. Então, ele foi mais significativo. Então, eles têm que, nesse caso aqui, eles colocaram esse. Mas, enfim. Aí, a substituição de 20% foi melhor. E aí, no caso, ele foi usado o DCI, né, para fazer esse trabalho. E eles fizeram depois esse teste de Tuque, por causa de variância. E, enfim, é basicamente isso que eles fizeram aqui. Eu achei bem interessante, porque, tipo assim, não tem muita coisa, não tem tanta coisa, focou bastante, assim, na parte, assim, de estatística mesmo, porque eu acho que eles queriam também focar mais nisso até, eles queriam mostrar os resultados. Mas, enfim, aí só para mostrar aqui também, ó, novamente eu queria frisar isso, ó, o DCI, ele foi feito como? Só quero frisar isso, ó. O que acontece? Teve essas repetições, ó, 3 repetições de 2 animais cada. Então, foi 3 repetições em dois animais. Então, pegou 2 animais, fizeram 3 repetições. O que acontece se a gente fazer essas repetições? Elas garantem que o resultado ele pode ser um resultado mais, posso falar, mas sem erros, um resultado assim que não tenha tantos erros. E também quero falar também que quando a gente faz naquele caso aqui, que eles fizeram de 20% de significância, o resultado sai mais exato, tipo assim, quase 99% assim, mais exato. Enfim, mas aqui foi usado 5%. Mas enfim, basicamente isso. Falei tudo, ó, do DCI, como que foi feito o DCI, ele é o sorteio da amostra e foi feito as 3 repetições de 2 animais cada. E é isso, certinho. Aí, no caso, aí teve isso aqui da tabela, espero que eu tenha explicado tudo direitinho para entender, que foram feitas essas aqui, ó. Foi 0, 20% de substituição, 40%, 60%. Mas aqui eles escolheram que acharam os melhores resultados, tiveram os resultados mais significativos, foi 20%, usando os 5% de probabilidade de significância, tá bom? Então, 20%, resumo de tudo, 20% do milho pelo farelo da raiz de mandioca, substituição, foi melhor porque o animal ganhou mais peso, saiu um pouquinho mais barato o custo e também foi a boa conversão alimentar.
E, enfim, esse foi o objetivo do trabalho, basicamente. É um artigo bem assim, como eu falei, objetivo, eu gostei dele por causa disso. E eu espero que tenha dado para entender direitinho. E é isso, então, enfim. Acho que é isso, professor. Espero que tenha dado para entender. Alguém tem alguma dúvida do trabalho? Não? Ninguém? Por que ninguém nunca tem dúvida, hein? Não está entendendo tudo, então. Vamos lá, Gabriela. Parabéns de novo pela apresentação. De novo, não, né? Não falei parabéns ainda. Parabéns pela apresentação. Bota lá no título para mim, fazendo favor. Coloca no título para mim, fazendo favor, do artigo. Primeira página. Farelo da raiz de mandioca integral em substituição ao milho na alimentação de suínos em crescimento. Muito bem, foi publicado em 2018, um artigo teoricamente 19, 20, 21, recente. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, você comentou sobre o planejamento experimental, que não tinha um planejamento separado. E realmente, quando é artigo, assim, artigos mais simples, ou até mesmo artigos publicados em inglês, né, revistas mais conceituadas, não traz o planejamento experimental igual tese, dissertação, TCC, porque não é obrigatório. Eles colocam o planejamento no meio do texto de material e métodos. Então, você procura ali no material e métodos que você vai ver o planejamento. Por isso que eu pedi que vocês fizessem aquele trabalho para pesquisar em tese, dissertação, porque eu sabia que artigo vocês iam ter mais dificuldade, e em artigo, mas aí com esse trabalho, agora vocês conseguem identificar nos artigos o que é o planejamento experimental. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi o objetivo principal do trabalho? Bom, o objetivo principal foi ver isso da substituição, ver como que a substituição do farelo da mandioca afetava nos animais, esses suínos. Então, mas a substituição desse na alimentação deles, que tirou o milho e colocou o farelo da mandioca. O farelo da mandioca pode ser uma opção mais barata do que o milho, que é o milho normalmente usado nas rações. Então, esse foi o objetivo do trabalho, ver como que a substituição afetava no peso, no custo desses animais também. No caso, também quanto ficava a qualidade da carne final também. Você acha que a justificativa do trabalho é qual, então? A justificativa, você fala. Por que eles fizeram esse trabalho? Uai, para registrar essa análise também feita, para eles pegarem, por exemplo, se eu vou fazer esse tipo de treinamento, eles fizeram isso lá na Faculdade de Ciências Agrárias, lá no Amazonas, lá em Manaus. A justificativa desse trabalho para mim seria, que eu interpretei, que eles fizeram isso também para ter um menor custo, para ver como que a sua substituição aconteceria, e também, tipo assim, farelo da raiz da mandioca. É uma coisa inovadora para gente. A gente usa tanto a mandioca aqui no Brasil, é um produto que a gente usa tanto, e, tipo assim, a gente também, obviamente, usa o milho, mas o milho, todo mundo sabe que o milho é um pouquinho mais caro que a mandioca, que é um produto, assim, que é produzido em larga escala, e a mandioca é um produto, assim, que a gente está lá no quintal de casa, aqui da fazenda. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente tem mais em volta, assim, é um produto mais, assim, vamos dizer, de casa, de quintal de casa. Então, Gabriela, achei interessante, ainda mais por causa disso, assim, farelo da raiz da mandioca. Simplesmente pegaram o farelo da raiz e fizeram para a substituição da alimentação do animal. Então, tipo assim, é uma coisa que, além de ser inovadora, vai dar menor custo, dá para ver, assim, muito interessante, eu acho muito legal. Ver isso, como que isso afeta no peso do animal, quanto que isso afeta no quilograma, no preço da carne. Então, tipo assim, essa é a justificativa do trabalho, para mim, assim, bem clara. E tá, tipo assim, eles fizeram esse relato desse caso, né? No caso que eles fizeram essa substituição pelo colete da mandioca e registraram isso no artigo. E demonstraram a análise que eles fizeram, o planejamento deles, que eles usaram, estatística, enfim, como que eles utilizaram. E eles fizeram isso, esse relato desse caso. Eu achei, assim, para mim, a justificativa que está clara, né? O caso do preço e ser uma coisa também interessante, inovadora, né? O farelo da mandioca, da raiz da mandioca, tá muito bom. É isso mesmo. Agora vamos lá. Quando você falou de maracujá roxo, falou que. Só uma correçãozinha aí, tá? Você falou que é maracujá selvagem, maracujá roxo. Eu vou falar isso com vocês, porque quando vocês chegarem lá na aula com a Marisa, de frutas e hortaliças, aí vocês vão falar que o maracujá roxo é selvagem. Aí ela vai falar: o Lucas tá ficando doido.
Maracujá roxo, ele não é selvagem. Maracujá roxo, ele é uma variante, uma variável, ó, ele é uma variedade, variável na cabeça. Ele é uma variedade do Passiflora edulis, que é a mesma espécie do maracujá amarelo. Esquisito, tá? Roxo e amarelo são da mesma espécie, mas são variedades diferentes, tá Ele é bom? bem esquisitinho, já peguei ele já. Só para todo mundo ficar sabendo aí, depois não falar que eu falei coisa errada, tá bom? Não, professor, porque a gente na roça, a gente chama de selvagem, porque a gente chama ele, ele é pequenininho assim, roxinho, a gente chama ele de selvagem. Então é porque na roça a gente chama ele Esse aí assim. deve ser o outro, que o maracujá roxo, ele é do mesmo tamanho do amarelo, às vezes até maior. Isso, Às vezes esse daí é outro, não sei. tá bom. Pode ser que seja selvagem, então. Tá bom. Maracujá roxo, conhecido como maracujá roxo, é uma variedade. Tem um amarelo e tem um roxo. São Ah, variedades diferentes, mas da mesma espécie. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Você falou também que no artigo não explicou o que é um DIC, né? Não explicou muito, aí você teve que fazer anotações das aulas e tal. Artigo científico não explica o que é um DIC. O que ele tem que ter, que muitos artigos não têm, mas o que tem que ter, deveria, né? Na maioria dos artigos deveria ter, por que você está fazendo um DIC? Por que você escolheu um DIC? A maioria dos artigos não traz. Mas agora, ficar explicando o que é DIC, o que é DBC, isso o artigo não faz. Até porque quando a gente vai escrever um artigo a partir de um trabalho, a gente, a gente tem quantidade máxima de palavras. Então, tudo que a gente puder tirar, porque, assim, vocês podem, no primeiro momento, achar que é super difícil escrever um artigo, conseguir chegar a todas as páginas. Mas, às vezes, o difícil para a gente é retirar coisa para ele caber dentro do escopo da revista. Então, assim, eu estou passando por esse problema nos meus artigos de mestrado, porque o meu mestrado é uma dissertação. E aí eu tenho que escrever 2 artigos. Aí eu tenho que colocar as análises e tirar coisa para deixar o artigo bom, mas dentro do que a revista. Então, assim, é muito complicado isso. E aí, o que geralmente a gente tira é coisa que não é obrigatório colocar. Então, a gente vai retirando. Então, justamente essa parte de dica, explicar o que é um DIC, isso não tem em artigo. Pode ser que tenha em dissertação, em tese, em TCC, mas em artigo não. Agora, Gabriela, eu queria que você explicasse de novo para mim o que são amostras homogêneas e heterogêneas. só um minutinho, professor. Ó, aqui eu fiz a anotação da aula aqui, que você tinha aula de fazer isso aqui tudo. Ó. Eu considerei de homogêneas, que são amostras que, tipo assim, quando eu estava vendo sobre homogênea, a primeira coisa que eu pensei, quando o senhor falou, tipo assim, né, no caso dessas amostras, eu pensei assim, elas não vão ser, tipo assim, elas são misturas, porque a gente pensa homo de misturas, no caso. Aí, o que eu notei? Que homogêneas são... O que, professor? Homo é mistura? Ah, não, professor, eu entendo de mistura, entendeu? De mistura de duas coisas. Ai, Tá, professor, tô confundindo, tá. calma. Ó, Pode. calma. Ó, eu entendo de heterogêneo o seguinte, ó, heterogêneo para mim são amostras que são iguais, que são exatamente iguais, vão ser amostras que vão ser retiradas iguais. Homogêneas são amostras diferentes. Eu entendi isso, as amostras homogêneas, no caso, são amostras que são diferentes. Aí, cada metodologia ela vai ser utilizada de acordo com essas amostras. Então, em resumo, amostras homogêneas, pelo que eu entendi, são amostras que são diferentes. Cada amostra ela vai ser diferente. Por exemplo, aqui vamos lá, a gente tem aqui ó, de 20%, aqui a gente já tem de 40%. Essas amostras são iguais? Não, são diferentes, porque uma tem 40% do farelo da raiz da mandioca e hoje tem 20, a outra tem 20% do farelo da raiz da mandioca. Então, não vão ser amostras iguais. Então, elas vão ser analisadas diferentemente uma da outra. Elas vão ser usadas o mesmo método, mas elas são diferentes. Então, vocês vão ter resultados diferentes, igual do 20% foi melhor, foi ter mais de significância, e as outras, assim, elas ficaram com outros níveis, foram mais caras, foram mais baratas, justamente elas serem diferentes. Então, homogêneos é amostras diferentes. Tá, vamos lá. Eu não vou explicar o que é. A sua explicação está mais ou menos, só que está a partir de um princípio errado. Ó, vamos lá. Eu dei esse exemplo, acho que ontem, para análise sensorial.
Um exemplo muito bom, que eu sempre dou esse exemplo para as pessoas saberem o que, que é homogêneo e o que, que é heterogêneo. Heterossexual é quando duas pessoas de quais sexos se relacionam? Opostos. Opostos. Então, são sexos diferentes, né? Então, heterogêneo são pessoas diferentes, correto? Uhum. Tá. E homogêneo, homossexuais, são pessoas do mesmo sexo. Sexo. Tudo bem. Então, são duas pessoas iguais. Então, heterogêneo, diferentes. Uhum. Homogêneo, iguais. Tá. Aí, quando você fala sobre as amostras serem diferentes, realmente, as amostras são diferentes. Mas por que que eu digo que é homogêneo? Em análise estatística, você sabe me dizer? Professor, tipo de análise estatística é diferente. Não é por causa que a gente vai analisar, tá? Tipo assim, acho que pode ser da mesma quantidade das amostras, alguma coisa do tipo, vai ser a mesma quantidade. Se você quantidades iguais de análises, as amostras vão ser diferentes. Mas para a gente fazer essa análise, a gente tem que ter a quantidade de amostras, alguma coisa assim. Tá errado. Não. Vou te dar outra chance. Uhum. Vou te dar outro exemplo e outra chance. Lembra que eu falei na aula sobre análise de frangos dentro de um aviário? Né? Tá, por exemplo, o peso dos frangos pode ser diferente, então as amostras vão ser diferentes, Uhum. né? Mas Sim, por que que eu digo que é homogêneo? porque é da mesma espécie. É Não isso? sei, não sei, estou te perguntando. É isso, é porque é o mesmo tipo. Por exemplo, a gente está fazendo a análise aqui no caso, parece da raiz de mandioca. Vão ser, no caso, amostras diferentes, mas é uma mesma coisa. O quê? Que coisa? No caso, aqui, no caso do trabalho, que é o farelo da raiz da mandioca, vai ser a mesma coisa que a gente vai estar analisando. Muito bem. Tá errado, Ah, professor? não, tá certo. Tá errado. Vamos lá. Quantas repetições e quantas replicatas o trabalho fez? Ele falou? Tá aqui. Foram 3 repetições Ah, e, como você falou depois, professor, replicadas? replicatas. Hã? Replicatas. Ele falou alguma coisa de replicata? Replicata não falou, só falou das Existe repetições. repetição. O que que é repetição, Gabriel? A repetição, no caso, por exemplo, para a gente ter por exemplo, foi usado no caso do porco. Fizeram 3 repetições usando esses animais, usando esse farelo da mandioca. Repetição 3 vezes, Com o mesmo animal ou com a mesma farinha? com a mesma farinha. Não, não sei, eu tô perguntando, ele que falou no trabalho. Sim, com a mesma farinha. Mesmo farinha. Tá bom. Repetição com a mesma farinha mesmo. Deixa eu só conferir. Então, por exemplo, com a farinha de 20%, eles fizeram 3 vezes a análise no mesmo porco. É isso? Não, tá errado. Isso tá errado. Não, não Foram, sei. foram animais diferentes mesmo, desculpa. Foram animais diferentes, tá? Foi 3 repetições com animais diferentes, usando o mesmo farelo, mas animais diferentes. Então tá. Você tá falando? Agora coloca lá na tabela para mim, fazendo favor. Aí, O negocinho do A e do B você explicou direito, apesar de ter falado muito sobre, tentando, né, ah, corrigir nervoso. uma coisa que já estava certa, mas tudo bem, explicou direito, eu consegui entender. Espero que os colegas também tenham conseguido. Ah, conseguiram, né? Porque ninguém teve pergunta, então todo mundo conseguiu entender. Agora, eu queria que você explicasse para mim de novo esses asteriscos aí, que está na variável, e a legenda está escrito assim, ó. Um asterisco, efeito significativo P menor que 0,05. E 2 asteriscos, efeito significativo P menor que 0,01. O que isso quer dizer? Que no caso teve efeito significativo usando esse P 0,5, no caso, 5, usando esse tem 5% e tem 1% que a gente usa para fazer esse negócio de variância.
Aí, no caso, foi usando isso. Efeito significativo, no caso, igual eu falei, comentei. No caso ali do GPMD, o efeito significativo foi maior nos anos 0,1. Eu posso falar 1%? Pode. Porque é muito chato falando. Aí, enfim, o GPMD, ele foi o efeito significância, no caso. Teve uma mudança maior, tipo, teve um efeito melhor assim, mais significativo. Teve no usado 1%. O efeito significativo de 5% foi usado nos outros comumente e teve mais resultados, teve sim mais um resultado mais diferente. Aí, no caso, igual eu comentei também, que eu achei legal falar. No caso do 1%, o resultado ele sai mais exato. E é por Então, isso que está embaixo da tabela. Tem que estar embaixo da tabela para mostrar qual que foi usado, qual que o 5, por exemplo, 5% foi usado, tem que estar na tabela. Se 1% foi usado, tem que estar na tabela também. Eles utilizaram 1%, mas acredito eu que não acredito não, é o óbvio. Eles fizeram 1% e 5% em todos, mas o que teve maior significância foi 5%. tá. Vamos lá. Tá certo o que você falou. Só esse último, o final que você falou que tá errado. Mas tudo que você falou para trás estava certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O GPMD tem dois asteriscos, então tá 1% de significância. Eu posso concluir a 5% de significância também? Pode, professor, mas aí o efeito significância vai ser diferente. Vai ser um Vai ser efeito, pior ou melhor? vai ser, no caso, pior, né? Porque o efeito que está melhor é 1%. Muito bem, isso aí. Só isso. Muito obrigado, Gabriela, pela defesa do artigo. E a sua nota sai hoje ainda. Próximo. Obrigada, professor. Pode ser eu? Pode. Espera aí, rapidinho. Tá vendo a minha tela? Tô vendo eu. Uai. Eu acho que eu não vou conseguir aparecer, não. Agora tá aparecendo. O artigo, né? Então, como eu tô fazendo pelo tablet, eu acho que eu não vou conseguir mostrar a tela e eu ao mesmo tempo, vou? Não sei. Então, quando eu ligo aqui, ele diz que eu tenho que interromper o compartilhamento quando eu tento ligar a tela. Ah, eu já tentei, não tem como mesmo, não. Ih, lascou. Pode apresentar Como assim. que a Gabriela fez? Ela fez pelo computador, né? Eu usei computador ao mesmo tempo. Ah, ixi. Pode apresentar sem na Errou. hora da defesa. Não, não tem como, né? Você não consegue mandar para ninguém para apresentar para você, não? Quem pode? Eu mando. Quem pode apresentar pra mim? Eu Manda mando. pra mim que eu apresento. Manda pra mim, Quem pode atua mandar. aqui no grupo? Eu vou mandar mensagem aí, você manda pra mim. Tá. Pode mandar pra mim que eu apresento pra você. Já foi. Ou não? Só mandar o artigo. Você mandou no privado, no grupo? Peraí, eu acho que eu mandei a pessoa errada. Tô te mandando de novo. Isso, agora foi. Manda pra mim. É porque eu, na hora que eu mandei, entrou outra pessoa aqui na hora. Vê se chegou. Chegou, vou compartilhar com você agora. Tá, obrigada.
Babação, você pode falar, Alexandra, mas tá com a vontade. Tá, obrigada. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Gisele. O artigo que eu escolhi, ele foi o mesmo que eu fiz o trabalho, né? Aproveitei que ele realmente, assim, esse, na verdade, ele já tá bem completo, né? Ele mostra bem a biografia de cada tema. Bom, pelo menos eu achei um artigo bem completo, além não só do experimento, né? Mostra mesmo como é o planejamento do experimento, e ele foi feito com misturas. O intuito dele, das misturas, foi verificar apenas as variáveis consideradas das proporções dos componentes das fórmulas, no caso de balas duras. Mas ele focou, porque é mais por causa da questão da fórmula, mas ele focou mesmo na formulação de pirulito, né? Então, ele planejou, verificou a questão da vida útil dos pirulitos. Pode subir um pouquinho, que aqui é só um resumo mesmo. Esse é só o resumo mesmo, né? Onde ele explica de uma forma geral como é que foi feito essa questão do planejamento, por quê, né? Pela questão de aumento mesmo da vida útil do produto. Pode passar. Então, como eu te falei, ele é bem completo, né? A introdução dele é até bem grande, que ele fala um pouco de tudo, fala sobre o mercado. Ele fez um estudo de mercado sobre o produto em si, das balas, dos pirulitos, de um mercado de uma forma geral, das normativas. Então, ele é bem completo em relação a isso. Até a introdução dele já é bem sobre o produto mesmo. Aí, no segundo tópico, ele chega realmente nos experimentos com as misturas, né? Aí ele vem frisando realmente as técnicas, né, mesmo das estatísticas. Ele, pelo que eu entendi, ele foi feito por alunos de produção, né? Como é que fala? Engenharia de produção, isso. De engenharia de produção. Mas, assim, no meu ponto de vista, ele não ficou nada furado em relação à área de alimentos, sabe? Eles foram bem específicos em tudo. Vamos lá. Sobre as formulações, né, eles testaram várias formulações e eles escolheram, planejaram ali, já até fiz aqui uma coisa, o planejamento deles para considerar o que foi apropriado para fazer esse experimento. Eles escolheram o modelo quadrático com 6 pontos experimentais. Aí você pode descer mais um pouquinho, que tem uma tabela que mostra bem como é que foi essa parte. Essa parte é mais mostrando mais as teorias mesmo, né? As formulações, as variantes, toda a parte, como que eu posso dizer, específica, né, da estatística. Aqui, essa daqui. Aqui que ele mostra bem como que foi essa definição para começar o experimento, né? De como é que foi os testes, essa parte que ele escolheu, que foi o mesmo? O quadrático com 6 pontos experimentais, tá? Aí aqui tem os dados de cada formulação, dos ingredientes, né? Xarope, tipo de açúcar, e a questão dos pontos certinhos. Aí você pode passar, por favor. E o experimento ele foi feito de acordo realmente com a preparação da formulação, verificando, na verdade, essa questão da temperatura, umidade. Eles fizeram todo esse teste mesmo de vida útil, que está englobada aí toda a sensorial e tudo isso. Aí, se você descer mais um pouquinho, você já vê até a foto do resultado, onde eles conseguem perceber, começa a melar aqui o pirulito, tá vendo nessa segunda imagem? Quando eles conseguem verificar, a partir daí que aí já começa a perder, né, vida útil. Aí tem os grafos comparativos
de todo o... para comparar os resultados e tudo, e até que num ponto eles chegaram na conclusão aonde eles conseguiram aumentar a vida útil segundo a fórmula que eles chegaram. Aí a fórmula que eles encontraram, que ficou mais adequada, foi na proporção de 58% de açúcar cristal, 22% de xarope de alta maltose e 19% de xarope de milho, que aumentou a vida útil para 34 meses, o que o normal, em média, são de 24 meses na indústria. Então, isso aumentou bastante a vida útil. Então, foi o resultado que eles encontraram. Então, assim, foi bem positivo, né? Foi produtivo, porque essa formulação, apesar que tem um ponto aí que agora eu não vou lembrar onde, que eu estou chegando bem pequenininho, que eles falam que eu acho que nos Estados Unidos parece que essa formulação não é bem aceita. Eu acredito que pela quantidade de açúcar e tudo mais. Mas com essa formulação eles conseguem aumentar aí o tempo de vida útil. É isso. Acho que eu não... Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho da Gisele? Professor, aí no caso, assim, minha dúvida. De caso de todos os métodos, assim, Gisele. qual que foi usado para fazer esse negócio da variância, para ter essa fórmula aí de vida útil, que, sei lá, teve. Qual método que foi usado? Se foi a nova, se foi DIC, se foi BBC, o que foi isso e tudo aí? Qual foi? Pelo que eu entendi, eles mostraram bastante coisa, mas acho que foi essa questão de quadrática, e eu realmente não entendi muito bem esse ponto aí. Não, realmente eu confesso que eu não entendi muito bem. Quadrática? Essa quadrática de 6 pontos. Vamos ver lá vamos ver lá no planejamento, lá no início. Material e métodos. Planejamento de execução, tá aí embaixo. Vê se tá aqui. Não. Só. Tem como pesquisar e colocar a estatística? Tem, professor. É isso. Tá, isso já tá a introdução. Vai, próximo. Pode ir pro próximo? Pode. Na verdade, o que ele utilizou foi um método de estatística aplicada. É um método que a gente não vê em estatística experimental. Esse método de misturas, ele usa... Misturas é uma metodologia, assim como regressão, é uma metodologia mais utilizada na física, não é tão utilizado para a gente em... Qual que é o nome da revista? Quando a gente vai apresentar um artigo, gente, Sobe lá em cima, que eu não consigo, é por aí que eu não consigo enxergar. a gente precisa pegar um artigo simples, né, que a gente consiga apresentar, porque assim, o principal objetivo é apresentar estatística. Essa estatística, ela é muito difícil, realmente, né, porque é uma estatística bastante complexa que nem é da estatística que vocês estudam agora na estatística experimental, né? Então, assim,
não tem como eu te perguntar coisas da estatística, eu sei que você não vai saber responder. Então, não tem como eu te perguntar coisas do gráfico. O que eu posso te perguntar é o que eles discutiram em relação àqueles gráficos que você apresentou. Tinha dois gráficos ali, de pontos, gráficos de pontos. O que eles discutiram em relação àqueles gráficos ali? As comparações. Volta lá para mim, por favor, Gabriel. Mais embaixo. É esse ou tá mais embaixo? Esse aí. É esse mesmo, é. Essa questão de modelo quadrático, modelo cúbico, a gente estuda. Eu estudei isso só no doutorado. Como fazer um modelo quadrático, como fazer um modelo cúbico. Então, assim, é uma estatística super complexa. Entendeu, Gisele? Então, Uhum. assim, quando a gente for próximos trabalhos, né, gente? E também o pessoal que vai apresentar próximo aí. Vai ver um artigo, pega artigo de estatística simples. Eu não pedi nada mais do que uma nova e um teste de Tukey, tá bom? Igual o outro Gabriela apresentou. Tukey e a nova, e é isso que vocês estudaram. Modelo quadrático, modelo cúbico é uma estatística muito além do que vocês estão estudando, tá bom? O que eles discutiram, Gisele, em relação a esses gráficos? Eles apresentaram os gráficos, aí o que eles discutiram em relação a isso? Eu, na verdade, não dei muita atenção a essa parte, não, porque eu achei que realmente era só um comparativo, enfim. Mas pelo que a gente entende, realmente são as diferenças que eles encontraram em relação aos coeficientes, né, entre um e outro. Mas eu realmente não dei muita atenção nessa parte, não. Eu E fui qual mais que lá foi o na. principal resultado que eles encontraram no trabalho no todo? Foi a formulação ideal que aumentou a vida útil do produto, né? Que eles aumentaram aí bastante, quase que o dobro, né? Ah, sim. E essa vida útil eles fizeram quanto tempo? De tempo de teste. De vida Só útil. fala que foi acelerada. Pelo que eu vi, não vi parte que fala que eles fizeram de um método acelerado. Não, sim, mas é quanto tempo de vida útil que eles estavam propondo pro produto? A ideia era aumentar a vida útil, né? Uma formulação que aumentasse a vida útil. E eles tinham os clientes dele, as pessoas que eles pesquisaram, tinham essa média de 24 e eles aumentaram para 34. Meses? 34 ou 38? Peraí, 34 ou 38, nem sei, peraí. Isso, 34. De 24 meses para 34 meses. E 7 dias. Entendi. Tá bom, então, Gisele. Obrigado pela apresentação, tá bom? Obrigada, tchau. Próximo. Professor, seu microfone está desligado. Gente, mais alguém vai apresentar hoje? Obrigado, Gabriela. Preciso que vocês falem sim ou não. Eu não, professor, eu fiquei pro dia 14. Acredito que mais ninguém vai ficar para hoje também, não. Ok. Cristiano, também não. Joalisson, João Vitor. Deixar para semana que vem, professor. Boa noite. Boa noite. Joalisson também, semana que vem. João Vitor. Isso. Ok, então. Então, se preparem para a semana que vem, né? Apresentem um bom trabalho. E é isso. Semana que vem é aquela coisa, né? A gente vai ficar aqui até meia-noite, até eu conseguir avaliar todo mundo. Quem já apresentou, eu vou lançar nota, mas se possível, venha para prestigiar os colegas. Novamente, obrigado. Coloca aí no chat, por favor, presente. Professor, uma dúvida. Hum,
que não é só minha, algumas pessoas a gente já comentamos no privado. A gente pode estar apresentando, montando um slide para estar apresentando também, com os Sim. dados, a gente pode, porque talvez dependendo de uma forma, botando de uma forma mais, assim, menos cheia, encher menos a tela, talvez dá para a pessoa entender mais, a gente está entendendo mais também. Pode estar fazendo o slide? Pode sim. Ah, É o que tá. eu sempre falo. Se você tem confiança para apresentar só com o artigo, igual as meninas fizeram hoje, apresente só com o artigo, não tem problema. O slide é uma ferramenta que vai te ajudar na sua apresentação. Então, qualquer coisa, se quiser passar um vídeo, se quiser escrever no quadro negro, vocês que sabem. O importante é apresentar um trabalho bom. Tá bom, obrigada. Nada. Mas tenha disponível o artigo aí, porque se eu precisar, Mas, me professor, deixa eu te fazer uma apresentem. pergunta. Hum. Com o artigo ficou difícil o entendimento? Não, é aquela coisa. Se você tem, você consegue apresentar bem, tem confiança para apresentar bem, só apresentando um artigo, ótimo, apresente só o artigo. Agora, se você não tem essa confiança, você pode utilizar, não é obrigatório. A apresentação de seminário não é obrigatório apresentar slide. Você apresenta se você quiser, enfim, algo para incrementar a sua apresentação. Eu não quis fazer slide, não. Achei melhor fazer com artigo, porque aí já ia direto ao ponto mesmo. Mas aí, ô Daniele, tenha disponível numa página o artigo para se eu precisar que vocês apresentem um artigo, porque de repente alguma tabela, alguma coisa que vocês não colocaram na apresentação, que eu vou querer ver, tá bom? Tá bom, professor, era só uma dúvida. Eu não sei se eu vou apresentar o slide, não, mas era só para ter essa opção. Tá bom. Então, se todo Obrigada. mundo colocou, de nada, todo mundo colocou presente aí, boa noite para todos. Até semana Boa que vem. noite, professor. Obrigada.